prepare seu coração. A partir de agora, programa Bíblia Sem Arrodeio. E falou o leproso: se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero ser limpo. E ele foi curado. A palavra de Deus de forma simples e objetiva. Como Jesus é, sem arrodeio. Como a Bíblia é, sem arrodeio. Comunicação, irmão Gilvan Silva. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror. Meu irmão, minha irmã, faço votos de paz e graça de Deus para você e sua casa. Sou o irmão Gilvan Silva e este é o programa Bíblia Sem Arrodeio, nosso momento de papear acerca da Bíblia de forma direta, compreensível e sem arrodeio. Agradeço pela sua audiência e continuemos parceiros de oração. O propósito do programa Bíblia Sem Arrodeio é nos conduzir a ler a Bíblia todos os dias, mas com um plano já definido. Uma dica para quem inicia, mas não vai adiante na leitura. Leia pelo plano do programa? Pronto. Leia e leia mesmo, ainda que não entenda ou não sinta tanta atração pelo texto, e deixe com o Espírito Santo. Hoje comentarei Gênesis capítulo 22, do 1 ao 8. No próximo programa fecharei. O assunto é o pedido de Deus para Abraão sacrificar Isaque, seu filho. Vamos lá. Gênesis 22, do 1 ao 8. Depois de nascer Isaque, e também de Agar e Ismael serem despedidos, e Abraão fazer o acordo de paz com Abimeleque, que eram vizinhos, Deus pôs Abraão à prova. Pega teu filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto sobre a montanha que eu te direi. Único filho não quer dizer que Abraão não considerava Ismael como filho. Não. O termo Yahide aqui quer dizer único, no sentido de único que mora no lar dos pais, ou filho solitário. Sobre tentou Deus a Abraão, como a gente lê na Revista e Corrigida de Almeida, que é uma versão clássica, numa leitura rasa, dá a impressão que Deus induziu Abraão ao pecado. Mas vamos lá, ouça com atenção. O termo traduzido como tentou é nazar, que pode tanto ser tentou, como testou, ou pôs à prova, ou ainda examinou. A tradução clássica usa o método palavra por palavra, ou seja, o tradutor ou editor, como é o caso, utiliza a sequência gramatical, isso mesmo, sequência gramatical, que está nos originais, sempre buscando os termos que mais se assemelhem com a intenção do autor. Veja o exemplo da sequência gramatical em foco. E, conjunção aditiva, aconteceu, verbo, depois é preposição com o sentido de após, não advérbio. Destas coisas, contração e substantivo para se referir à fala anterior, que, partícula de reals, tentou, verbo, Deus, substantivo, artigo definido, Abraão, substantivo. Por isso que no método palavra por palavra fica: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão. Quando a gente lê numa tradução que utilizou o método pensamento por pensamento, que busca o contexto da ideia do autor, fica assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. É o caso da Revista e Atualizada de Almeida ou da NVI. Irmão Gilvan, então qual é a melhor tradução? Todas as traduções são divinas ferramentas. Você compara os textos para entender o contexto e sempre com o foco na intenção do autor, ok? Isso quer seja método palavra por palavra, pensamento por pensamento ou mesmo as traduções livres, como é o caso da Bíblia Viva ou a Nova Tradução na linguagem de hoje. O ideal é o leitor ter, no mínimo, 2 Bíblias em cada método. O dilema é que a intenção do autor se dirige sempre a um público específico que não enxergava as palavras, ou não entendia as palavras, com o sentido que entendemos hoje, e aqui no Ocidente.
cabe ao leitor abraçar o contexto bíblico. E este diz que Deus a ninguém tenta. Tiago 1,13. Nem no sentido de testar, Deus tenta para saber a intenção, porque Ele é onisciente, nem no sentido de colocar a pessoa em risco de pecar, uma vez que Deus é contra o pecado e sempre a favor do homem, né? Continuemos. Abraão, ele não fez perguntas a Deus, pelo menos dessa vez. Ele se levantou de madrugada, a viagem era longa e ele estava decidido. Ele mesmo preparou seu jumento, partiu a lenha para o holocausto, era ele que ia ofertar. Holocausto é sacrifício queimado por inteiro. Chamou 2 funcionários da fazenda e foram com Isaac. No terceiro dia de caminhada, Abraão levantou os olhos e viu o lugar de longe. A gente precisa ter cuidado de não trazer para os nossos dias e cultura a locução levantou os olhos, que para nós leva para usura, para olho grande. Eu digo isso tanto no caso de Abraão como de Ló e outros. O desfecho de Ló foi infeliz e o de Abraão foi bom, tudo bem. Mas ambos levantaram os olhos apenas para enxergar mais longe. Veja que no programa que falei da separação de Abraão e Ló, eu sorri quando falei levantou os olhos, né, se referindo a Ló. Ali já nasceu o desejo de trazer este esclarecimento. Um dia de caminhada equivale a aproximadamente 30 quilômetros. Dessa forma, até o Monte Moriá foram quase 4 dias de viagem. Eles foram em jumentos e haviam aqueles mais lentos que carregavam as cargas, suprimentos, água, lenha, acessórios. Por isso a Bíblia registra ao terceiro dia de caminhada, se referindo ao ritmo, ok? Ao enxergar o monte, Abraão falou para os seus servos: fiquem aqui com os jumentos, eu e o moço iremos ali e, havendo adorado, tornaremos a vós. Veja que Abraão estava seguro que iriam e retornariam. Ele e Isaac voltariam. A Epístola aos Hebreus esclarece isso quando diz: Abraão considerou que Deus era poderoso para das cinzas trazer Isaac. Capítulo 11, versículo 18. No hino 380 da harpa cristã tem uma parte que diz: profunda dúvida entrou em Abraão. Isso gera uma polêmica tremenda. O termo dúvida pode flexibilizar para perplexidade ante uma ação. Não é o caso do hino, pois está escrito profunda dúvida, né? O autor pode até ter pensado na licença poética, ou ele supôs como se fosse ele próprio, uma vez pai, no lugar de Abraão. No entanto, o recurso da licença poética ou qualquer outro recurso, quando o assunto é a palavra de Deus, não pode entrar em colisão, meu irmão, com o texto. Agora veja, o pastor Paulo Leivas Macalão, o autor do hino 380, que contém a frase, ele deixou um grande legado, meu irmão. Ele colaborou com 246 hinos da harpa. Isso entre adaptação, tradução e elaboração de letras e músicas. Uma linha apenas, tranquilamente um lapso poético, apesar de destoar do texto bíblico, não desconstrói a obra do pastor Macalão. Eu, particularmente, vejo o todo e não considero essa frase, ok? Abraão ele saiu com Isaac levando a lenha do próprio holocausto e ele com o cutelo e o fogo. No caminho, Isaac fez a pergunta mais inocente e dilacerante que um pai poderia ouvir numa situação daquelas: meu pai, temos o fogo e a lenha. Onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu, meu irmão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram a caminhada. No próximo programa, em nome de Jesus, comentarei o desfecho que você já sabe. Oremos. Meu Senhor, precisamos da Tua graça. Dá-nos em nome de Jesus. Amém. Dia a dia Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror.